vale a pena começar a criar conteúdo se eu não quero vender um curso? Tem algum objetivo de eu criar conteúdo, se eu sou um gestor de tráfego, se eu sou coprodutor, se eu sou um copywriter, que nem é o caso? Então, eu quero responder essa pergunta e dar um pouco da minha visão pessoal, porque eu não acredito que exista um certo e um errado. Você não é obrigado a criar conteúdo, mas, todavia, nem tanto. Existem muitos benefícios de você assim ou fazer. E é exatamente isso que eu vou mostrar. Mas antes, deixa eu fazer uma consideração, porque eu tô fazendo esse vídeo partindo da minha personalidade. Eu não sou uma pessoa que eu tenho dificuldade com coisas como, por exemplo, medo de falar na frente das câmeras, ou uma vergonha, assim, de não conseguir tomar frente. Não é, eu não sou assim, nunca fui assim. Então, a minha dificuldade, ela às vezes gira mais em torno do tipo, cara, tá, tipo, meus amigos estão assistindo isso daqui, meus familiares estão assistindo isso daqui, será que tô pagando um mico de certa forma? Mas isso nunca foi algo muito impeditivo, certo? Eu até compartilho no meu primeiro vídeo que eu fiz aqui no canal. Quando eu gravei esse primeiro vídeo, gente, enquanto eu tava gravando, eu pensei assim: caraca, que ridículo. Como que eu tô fazendo um negócio desse com essa idade, 28 anos? Como que eu tô gravando um vídeo pro YouTube? E aí eu silenciei essa voz e continuei gravando. Então, apesar de eu ter, sim, alguns pensamentos limitantes que vêm tentar me frear, eles não têm tanto poder, assim, na minha vida, até porque eu nunca dei muita liberdade para eles acontecerem. Toda vez quando aparece alguma coisa desse gênero, eu já passo, eu sempre passei por cima e logo eu vou criando uma certa resistência a essa bactéria, né, da vergonha. Então, por tantas vezes ter me permitido ultrapassar isso, hoje eu já tenho um pouco mais de confiança. Então, eu queria fazer essa consideração, porque se você talvez nunca passou, nunca superou algumas vergonhas, talvez seja muito mais difícil você absorver isso que eu tô falando. Mas se não, se você tiver uma personalidade um pouco parecida com a minha, de às vezes ser mais extrovertida, de não ter problema de contar as coisas, de fazer stories e tudo mais, criar conteúdo vai se tornar uma coisa um pouco mais natural pra você, tenho certeza disso. Desde o começo, eu comecei a postar um pouco do que eu estava aprendendo. Eu compartilhava ali a maneira como eu organizava minha agenda, eu contava os vídeos que eu estava estudando, eu fazia um story ali do meu espaço de trabalho. Então, esse processo de eu aprender, e conforme eu aprendia, eu compartilhava de alguma forma orgânica, assim, de uma forma bem espontânea nos stories, esse processo é muito benéfico, porque ele faz com que a gente consolide o conhecimento de uma forma muito profunda. Então, em vez de, às vezes, a gente só adquirir o conhecimento e morrer ali, quando você adquire o conhecimento e você fala sobre o conhecimento, isso vai criando raízes em você. Então, vai ficando mais fácil para você esse processo de aprendizado mesmo. Então, eu fui fazendo assim, eu ia compartilhando, eu ia aprendendo as coisas e falando como que estava sendo. E os meus clientes todos vieram assim, através do Instagram. Não foi, muitas vezes, a porta de entrada, no sentido de. Eles não me conheceram através do Instagram, mas eles me conheceram, seja através de uma mensagem no grupo, do Facebook que eu fiz, ou enfim. Eles me conheceram de alguma forma, e aí eles foram pro meu Instagram. Ao chegar no meu Instagram, esse processo foi muito mais de qualificação. Se você tá um pouco conhecido com nomes do mercado digital, isso vai ficar um pouco mais fácil. Foi um processo muito mais do tipo, eles chegarem no meu perfil e verem que eu era uma pessoa organizada, uma pessoa comprometida, que eu tava estudando, que eu tava sempre lendo, que eu tava. Já aconteceu, por exemplo, de virem falar comigo e falar: eu vi nos seus stories que você tá lendo um livro em inglês. E esse conteúdo em inglês é realmente muito diferenciado, então eu fiquei interessada em conversar mais sobre o seu trabalho. Ou eu vi que você tinha aberto as vendas do seu curso online, então eu comecei a perceber que você talvez tivesse uma visão um pouco mais estratégica. Então, essa qualificação que acontece no meu Instagram, esse segundo passo através do meu Instagram, ele vem muito assim para mostrar um pouco sobre quem eu sou como profissional. Então, sim, eu acho que vale muito a pena criar conteúdo, porque você pode fazer isso. Se você tiver um Instagram fechado, pensa comigo, a pessoa chegou através do seu contato de algum lugar, aí ela chegou no seu Instagram. Não tem nada ali que defenda você, não tem nada que argumente a seu favor. Então, não é que apenas seja uma porta para atrair para as pessoas chegarem no seu perfil, mas que seja um lugar de qualificação. Então, às vezes, se você está ali criando conteúdo, as pessoas vão chegar e elas vão perceber coisas sobre você sem que você, às vezes, tenha que falar. Não vai ser numa reunião que você vai falar: olha, eu sou uma pessoa muito organizada. Mas se a pessoa vê você postando nos stories da sua agenda, ela já vai entender que você é uma pessoa organizada, entende? Sabe? Faz sentido isso para você? Então, sim, eu acredito que vale muito a pena por conta disso. Isso é um processo de qualificação. Independente se você queira vender ou não um curso online. Eu sou super a favor e recomendo você fazer isso. Mesmo se a sua produção for pequena, ainda que você poste ali 5 stories num dia, ainda que você não tenha um conteúdo muito explicativo no feed,
ter esse seu cartão de visitas bem organizado, ter destaques mostrando um pouco sobre o seu trabalho, só isso já valeu a pena. Então, sim, eu acredito que vale muito a pena. E uma dúvida muito comum que as pessoas têm: mas eu produzo conteúdo para profissionais, por exemplo, sou um gestor de tráfego, produzo conteúdo para gestores de tráfego, ou eu produzo conteúdo em geral para todas as pessoas? Meu conselho é: faça o que for mais fácil para você, de verdade. De alguma forma você vai ali demonstrar que você tem conhecimento na área. O que é mais fácil para você falar? Porque às vezes a gente complica. Ah, o ideal seria se eu fizer. Tá, tudo bem, talvez o ideal seja de tal maneira, mas se você não consegue chegar no ideal, então faça aquilo que você tiver mais fluidez, que seja mais fácil, que não tenha tantos processos que te interrompam. Então, por exemplo, eu tenho muita facilidade em falar com profissionais dos bastidores, profissionais que são como gestores de tráfego, copywriters e tudo mais. Então, eu opto por me comunicar com essas pessoas. Apesar de eu saber que copy é um assunto que atingiria, um ranking absurdo, uma quantidade absurda de pessoas, né? Pode alcançar pessoas que são empreendedores, que têm um comércio e tudo mais. Só que eu me comunico com mais facilidade. Eu sei com mais facilidade quais são as dificuldades de alguém que trabalha nos bastidores. Então, eu opto por, assim, me comunicar com essas pessoas. Então, sim, vale muito a pena. Incentivo você a fazer, dá uma olhada no meu Instagram, veja, se você quiser um pouco de inspiração, veja um pouco sobre como é o conteúdo que eu faço. Você vai ver que não é um conteúdo, assim, que atrapalha, até porque a minha principal fonte de renda não é o Instagram, não é as redes sociais, não é os meus próprios produtos. Eu trabalho para outros profissionais e eu trabalho nos bastidores de infoprodutores. Então, o Instagram, ele realmente não tem uma carga, assim, eu não posso ficar 3 horas do meu dia pensando como vai ser meu conteúdo. Eu não tenho essa disponibilidade de tempo, mas eu tento fazer o melhor de acordo com as condições que eu tenho. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de se inscrever e deixar o seu like aqui no canal. E também comenta aqui outros vídeos que você tem interesse que eu faça para eu adicionar aqui na programação. Vejo vocês na próxima.